Boa noite a todas, todos e todas daqui do Teatro Angel Viana, do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. Dando continuidade para as ações do The Face of Ball, a gente está na terceira oficina do workshop Acessibilidade Cultural para Artes Cênicas. E hoje o tema da oficina é Libras na Comunicação das Artes Cênicas, apresentado e ministrado pela Stephanie Gomes. E aí, me autodescrevendo, eu sou uma mulher negra de pele parda. Hoje eu uso um cabelo que está meio amarrado para cima, são cabelos dredados, cabelo castanho, longo. Uso um cordão amarelo, uma blusa verde de mangas longas, um short jeans de lavagem clara e um tênis branco. Do meu lado está a Tamires, a intérprete tradutora de Libras. Ela é uma mulher parda, de cabelos longos, ondulados. Ela usa um óculos de grau, veste uma blusa preta de manga curta, uma calça jeans de lavagem clara e um tênis branco. Bem-vinda, Tamires. E vou apresentar a Stephanie para todo mundo que está aqui. Só um instantinho. A Stephanie, ela é graduada em Letras Libras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela é pós-graduanda em Docência em Libras, com mais de 9 anos de atuação nos contextos corporativo, educacional e cultural. E também é fundadora da IFISE, uma empresa de acessibilidade e inclusão. Bem-vinda, Stephanie. Olá, boa noite a todas as pessoas. Como a Lara já iniciou, me chamo Stephanie. Minha formação é na área de tradução e interpretação em Libras. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui hoje, né? Agradecer o convite da Lari. Eu atuo já profissionalmente há 9 anos na área, mas como a gente estava conversando aqui, eu e Tamires, né, antes de iniciar, profissionalmente a gente conta esse tempo, mas tem o período anterior à profissão, né? A gente é da comunidade surda desde sempre. Eu tenho familiares surdos, então nos meus 31 anos eu praticamente estou atuando, sendo a intérprete da família. E isso é muito interessante, né? Porque você vê que a vida vai te levando por esses caminhos e você fica assim, poxa, será que eu teria uma outra opção? Teria, mas parece que a vida inteira eu fui chamada, né? Tem meu propósito de vida, né? Eu me reconheço dessa forma. E eu sou sócia, fundadora da IFES, Acessibilidade. A IFES, muita gente me pergunta o que significa. IFES é uma palavra em Iorubá, que significa inclusão. E a IFES foi fundada ali na pandemia, né? Com a necessidade, a visibilidade, o aumento da demanda por acessibilidade ali nas lives. A gente trabalha também com consultoria em Libras, consultoria em audiodescrição, tradução e interpretação em Libras, português e outros pares linguísticos também, e com audiodescrição. E comigo aqui hoje eu tenho Leandro, né, que é o meu sócio na IFISE, mas antes disso é meu parceiro de vida, então muito obrigada também pela sua presença. E eu vou começar me audiodescrevendo. Eu sou uma mulher negra, cabelo black, solto. Eu estou usando uma blusa bege, uma calça jeans, um saltinho rosé e acessórios dourados. E para começar a nossa conversa hoje, né, a gente vai falar sobre acessibilidade comunicacional, né? A gente sabe que existem alguns tipos de acessibilidade e Libras, ela entra como um recurso dessa acessibilidade comunicacional, né? Libras, que significa Língua Brasileira de Sinais, e a gente entra no que é a Libras, né? A Língua Brasileira de Sinais é uma língua que ela é reconhecida por lei desde 2002
Então, ao contrário do que as pessoas pensam, a Libras, ela não é o português em fórmulas sinais, ela tem uma estrutura própria, gramatical, ela segue as suas próprias regras gramaticais. Ela também é uma forma de comunicação entre pessoas surdas sinalizantes. Pessoas surdas sinalizantes, como assim? Mas todos os surdos não sinalizam? Não, existem surdos que são oralizados, que se comunicam dessa forma, né, de uma forma oral, e existem os surdos que são sinalizantes, e é dessas pessoas que a gente vai falar hoje aqui. Então, é a forma de comunicação desses surdos sinalizantes e de pessoas que fazem parte do seu convívio, sejam familiares, profissionais que atuam, amigos. Então, toda essa galera é denominada comunidade surda, que são pessoas que têm um contato direto ali com surdos usuários da língua de sinais. E a língua brasileira de sinais, ela também é uma língua visual espacial. O que isso significa? Significa que para essa comunicação acontecer, para essa mensagem chegar, quem sinaliza precisa estar no mesmo campo visual de quem recebe essa mensagem. Então, a pessoa surda, quando ela chega aqui, ela precisa se colocar de uma forma que ela consiga ver o que a Tamires sinaliza. E o visual, o espacial, ela precisa de um espaço para que os movimentos, os sinais, eles possam acontecer de forma confortável e de uma forma que a comunicação, ela de fato chegue, ela aconteça. Então, quando o surdo, por exemplo, ele chega num show, é muito importante a gente se atentar ao espaço, ao local que esse intérprete de Libras ele é colocado, porque esse surdo ele precisa dessa referência, ele precisa dessa mensagem chegando para ele na sua própria língua, na sua primeira língua, mas ele também precisa da visualização do que acontece no palco, do que o artista está fazendo. Então, ele precisa ver o intérprete, sim, mas ele também precisa acompanhar tudo que é feito no palco. O surdo, um ponto importante, o surdo, ele chega num espetáculo, chega num show para assistir ao artista, porque ele se identificou com aquele artista, ele se identifica com o trabalho, com as músicas, ou ele está interessado em conhecer esse trabalho e ele vai lá porque ele viu o anúncio que tinha acessibilidade e ele se sentiu motivado aí. Então, o intérprete de Libras, ele não tem um público, sabe? Muitas das vezes o surdo chega e ele nem sabe quem é o intérprete de Libras que vai estar naquele evento, mas ele curte o artista que está lá, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa questão de o surdo ele precisa dessas duas referências, mas ele não pode perder as informações principais, que é o que está chegando ali do artista, né? E já começando a falar sobre a pessoa surda, né? A gente já entrou aqui nesse ponto, e a gente agora vai conhecer um pouquinho quem é esse público, né? O artista que ele quer trazer esse público ali com ele, quer que esse público conheça o seu trabalho, é um novo público. De repente, são pessoas que nunca estiveram essa experiência ou pessoas que já estiveram em algum momento, mas esse artista quer que essas pessoas retornem. Então, quem é essa pessoa que eu quero atingir? É importante a gente considerar o histórico. Eu vou falar bem resumidamente sobre isso, mas é importante a gente considerar o histórico que o surdo ele enfrenta desde pequenininho até a vida adulta, que é o histórico de exclusão e segregação social, né? O surdo, ele desde novinho ali, ele enfrenta barreiras. Essa barreira é uma barreira linguística, porque a barreira existe no momento em que eu não sei me comunicar por Libras, porque se eu aprendo Libras, essa barreira deixa de existir. A surdez é uma deficiência oculta, então você só sabe que a pessoa é surda se você for se comunicar com ela. Então, essa barreira linguística vem desde que ele é muito pequeno, ele na família, nos amigos, aí ele chega na escola e ele se sente posto de lado porque ele não consegue interagir com os colegas. Então,
A luta pelos espaços, ela faz parte da história da comunidade surda, né? A luta por conquistar um espaço educacional, um espaço cultural, de chegar hoje surdos que têm sua formação acadêmica, que chegam no doutorado, no pós-doutorado, isso tudo foram processos, né, de muitas conquistas. Então, essa pessoa surda, ela passou a vida inteira entendendo que existem lugares que não lhe cabem. E é um processo para que essa pessoa ela consiga perceber a necessidade de estar no espaço cultural, de chegar, né? Claro que a gente precisa considerar as camadas sociais, né? As pessoas surdas, as pessoas com deficiências no geral, mas nesse caso da surdez, elas vêm de lugares diferentes. Então, quem é esse surdo? Esse surdo ele nasceu numa família privilegiada e teve mais acessos do que aquela pessoa surda que é uma pessoa surda da periferia. Então a gente precisa pensar nessa construção, porque em que momento o surdo ele começa a se enxergar como parte daquele espaço, como aquele espaço como um direito, e que aquela informação, aquele conteúdo vai contribuir para ele enquanto cidadão, enquanto ser humano, vai desenvolver o pensamento crítico, vai influenciar na posição política, sabe? Então isso é um processo. Então quando você começa a se planejar para oferecer acessibilidade, quando você começa a se planejar para oferecer acessibilidade para um trabalho seu, seja para um espetáculo, seja para um show, para uma batalha de slam, você precisa considerar esses detalhes que fazem toda a diferença. Então, meu trabalho ele vai ser apresentado aqui nessa comunidade. Quem são os surdos que estão próximos, que estão ao redor? Existe uma forma de eu entrar em contato? Existe uma associação de surdos? Por exemplo, existe uma escola que tenha alunos surdos e eu posso, de repente, fazer um convite para que esses alunos estejam, né, presentes nesse trabalho. Então, o planejamento na acessibilidade, ele é crucial. E quando não há o planejamento, ocorre a falta da acessibilidade ou ela, às vezes, até acontece, mas ela pode passar. Ela acontece de uma forma inadequada, né? Então, quando acontece a falta de acessibilidade, isso, primeiramente, reforça a exclusão dessas pessoas, faz com que elas se sintam invisíveis, desvalorizadas e privadas do direito de participar plenamente da sociedade. A falta de acessibilidade também priva os indivíduos surdos de experiências que possam estimular o pensamento crítico, a criatividade e a interação social. E quando essa acessibilidade ela acontece sem planejamento, de uma forma inadequada, ocorre perda de aspectos essenciais para a compreensão da obra e para a conexão emocional com o espetáculo, e impede também o público de experimentar plenamente a arte cênica e restringe o seu direito à cultura e reforça essa exclusão social. O direito à cultura é um direito constitucional. Então, quando essa acessibilidade ela não acontece, ela deixa de acontecer, essa pessoa surda ela pode estar ali, mas ela está alheia ao que está acontecendo, né? Ela está recebendo as informações, mas as informações estão desconexas, ou ela só está vendo o artista porque o intérprete está num cantinho e não tem uma iluminação adequada, ou tem algo na frente que atrapalha, ou esse intérprete ele foi colocado num local em que outros profissionais daquela equipe passam na frente o tempo todo e ele vai perdendo essas informações. Então, tudo isso compõe o planejamento. E aí a gente falou da pessoa surda, a gente falou do recurso de acessibilidade, que é Libras, e a gente chega, Libras, mas quem é o profissional que faz essa comunicação acontecer, né? O intérprete de Libras, tem uma descrição aqui, deixa eu só
uma breve descrição do que é o intérprete de Libras. Um ponto importante também, antes de a gente entrar aqui, para a gente considerar no planejamento, é quando a gente quer oferecer acessibilidade, a gente quer incluir, mas a gente precisa tomar alguns cuidados para não reforçar atitudes que sejam capacitistas. Então, por exemplo, uma situação aqui hipotética, né? A Lari, hipotética, gente. A Lari mora em São Gonçalo. Lari não mora em São Gonçalo, mas é um exemplo. Lari mora em São Gonçalo. Eu chego para Lari e falo assim, Lari, eu quero que você esteja na quinta-feira, às 7 horas da noite, num espetáculo que eu vou apresentar. Tem várias sessões, mas eu quero que você vá na quinta-feira, às 7 horas da noite. Quando eu chego para falar isso para a Lari, eu considerei se ela tem um transporte para se deslocar até o local, se ela tem condições de retornar para casa, se ela tem algum compromisso de trabalho, se ela estuda, se ela tem companhia para naquele dia. Né? A gente não faz isso com pessoas ouvintes. A gente não faz isso com pessoas sem deficiência. Diz o dia e o horário e o conteúdo que elas precisam assistir. As pessoas sem deficiência, elas têm liberdade para escolher se elas querem ir ao espetáculo ao final de semana, se elas querem ir no período da tarde ou na última sessão. Então, considerar isso no planejamento e ampliar as sessões com acessibilidade também é crucial para a gente não reforçar essas atitudes que são capacitistas. E aí a gente começa a falar sobre o intérprete de Libras. O intérprete de Libras que atua em contextos culturais é um profissional especializado em traduzir e interpretar a língua brasileira de sinais para ambientes artísticos, como peças de teatro, shows, exposições e outros eventos culturais. Sua função vai além da tradução literal. Ele precisa compreender as nuances da obra, os elementos estéticos e emocionais envolvidos e adaptá-los para Libras, transmitindo não apenas as palavras, mas também o tom, o ritmo e o sentimento da apresentação. Então, aqui quando a gente fala de línguas diferentes, né, para quem tem aí conhecimento, domínio do inglês, quando você se depara com uma obra que é traduzida do inglês, você percebe que existem adaptações naquele texto, existem adaptações no roteiro, para que essa tradução ela faça sentido para quem está assistindo. Essa fala ela precisa atingir o público. Então a gente vê muito isso em filmes, né? As piadas, por exemplo, a tradução na dublagem, eles fazem aquela equivalência para trazer para a realidade, no caso do brasileiro, do português, trazer para a nossa realidade e fazer sentido, e a comunicação acontecer e você achar graça, né? Porque se for uma piada que seja algo cultural, norte-americano, por exemplo, você pode não entender. Então, na tradução existem processos, a gente chama isso de processo tradutório, e quando a gente recebe um material, a gente precisa antes conhecer esse material e fazer adaptações que são necessárias para quando aquela informação chegar para a pessoa surda, aquela informação fazer sentido, né? Porque, inclusive, a gente precisa se dar conta de que existe, eu falei da comunidade surda, existe a cultura surda. E a cultura surda, tem a cultura surda, a nossa cultura é a cultura ouvintista. Nós, enquanto pessoas ouvintes, a gente recebe informação o tempo inteiro. Né? Desde pequenininha, a criança, se ela chegar aqui, ela estiver brincando, estiver num tablet, ainda assim ela está ouvindo, recebendo informação. Se ela está em casa assistindo uma TV, ela está recebendo informação que está chegando para ela. Para a pessoa surda, isso não acontece. Então, a gente tem um período aí de defasagem nesse aprendizado. Então, quando a gente fala de culturas diferentes, é curioso porque o povo surdo, ele é como se fosse estrangeiro no próprio país, sabe? Então, existem nuances da cultura ouvintista que não vai fazer sentido para a cultura surda, assim como nuances da cultura surda podem não fazer sentido para a cultura do ouvinte. E aí você começa a entender quando você se insere nessa cultura e passa a conviver diariamente. Então, a tradução em si, ela tem essa complexidade.
E eu trouxe só para representar, para entender mais ou menos o caminho que o intérprete faz para chegar nesse dia no espetáculo preparado para essa atuação. Quando ele recebe o material, o intérprete ele precisa sempre receber esse material com antecedência, e não é para ele divulgar. A gente tem um compromisso com a confidencialidade. Então, é para que o trabalho ele seja feito da melhor forma possível. Então, ele, primeiramente, quando ele tem esse primeiro contato, ele vai selecionar ali os termos que ele desconhece, vai buscar sinais específicos. Um exemplo, se ele vai fazer uma mediação cultural e essa mediação fala sobre a Amazônia, ele pode até conhecer o sinal de Amazônia, mas essa mediação ela vai emergir nessa cultura, ela vai falar dos povos, ela vai falar das práticas, de como a sua economia gira, de artefatos, vai falar de instrumentos. Olha quanta coisa que pode estar distante da realidade desse profissional. E se ele não tiver o contato e precisar fazer ali uma interpretação ali naquele momento, muitas informações vão se perder, muitos detalhes vão se perder. Então, pode ser que ele não encontre o sinal, por exemplo, de um instrumento específico que é utilizado, mas ele teve o tempo de pesquisar e saber a forma daquele instrumento. E quando ele for fazer a sua sinalização, ele vai utilizar um recurso que a gente chama que é classificador. Ele vai usar esse classificador e vai fazer sentido para a pessoa surda. Então, tudo isso é feito nesse momento ali de pesquisa. Aí, depois desse primeiro contato, vem a parte ali do desenvolvimento, que é quando ele começa, de fato, a pensar nessas estratégias. Então, ele pega se é uma música, por exemplo, né? Ele pega uma frase e vê se essa frase está fazendo sentido em Libras e faz adaptações que ele precisa. Nesse momento também é quando ele se reúne com o consultor surdo e ele apresenta essas ideias para o consultor, e o consultor ele vai fazer ajustes, vai fazer as correções que ele precisar, vai dar outras ideias também para poder enriquecer essa sinalização. E depois dessa tradução já ali desenhada, vem de fato a tradução. Mas como assim a tradução? É um show que esse intérprete vai fazer, ele recebeu um set list com 15 músicas, ele vai pegar as 15 músicas, ele vai colocar o fonezinho, ele vai ouvir e ele vai começar a treinar, ele vai ensaiar, ele vai para frente do espelho. Não é só a banda que ensaia, não é só o artista que precisa estar preparado para o dia. Isso acontece com o intérprete de Libras também, né? Quanto tempo um elenco leva desde a escrita do roteiro até a data da estreia para se aperfeiçoar e estar com o texto ali na ponta da língua, né? Então, para o intérprete de Libras, para esse trabalho acontecer de uma forma impecável, ele também precisa desse tempo. E aí, quando a gente chega na entrega final, que é a atuação em si, né? Que aí a gente espera que, nesse momento aqui, já teve um período confortável para o intérprete de Libras se comunicar com o contratante e fazer, de repente, uma visita técnica no espaço que ele vai atuar e saber qual é o local ali estratégico que não interfira, que o trabalho do intérprete e do artista, né, não interfiram, né, entre si, e que essa informação também chegue para o surdo. Se ele puder também, excelente, quando ele consegue participar dos ensaios, né, por exemplo, em um teatro. Mais para frente a gente vai ver um exemplo bem positivo sobre isso. Mas quando ele consegue participar desses ensaios inclusivos, isso contribui muito para a sinalização, para o trabalho, para a atuação em si. Aí eu vou falar desse exemplo positivo. Tem um exemplo que eu tive com uma companhia de teatro, que a sala de teatro tem o palco principal, né? Aí o primeiro bloco de cadeiras, aí tem aquele espaço, que é um espaço ali para as pessoas transitarem, aí começa um segundo bloco de cadeiras. Nesse espetáculo, especificamente,
a peça, ela acontecia nos dois espaços. Ela acontecia no palco principal e ela acontecia nesse espaço que era só para as pessoas transitarem, mas ela acontecia ali também. Era uma peça era histórica, né? Falando sobre duas personalidades. E esse diretor teve a sensibilidade de entender que, como uma peça ela acontecia em dois momentos de forma alternada, não era de forma simultânea, né? Era de forma alternada, houve a necessidade, esse diretor entendeu que ele precisaria colocar dois intérpretes de Libras. Então, tinha uma dupla de intérpretes, mas nesse caso eles não se revezavam, por exemplo, como aqui, mas eles estavam posicionados de forma estratégica, cada um no seu espaço ali, com uma iluminação própria, cada um. E quando essas falas aconteciam de formas alternadas, esses intérpretes, eles iniciavam ali a interpretação. E aí, nesse caso, os surdos que assistiam, eles podiam escolher sentar onde eles quisessem, se eles queriam ficar mais próximos do palco principal, ou se eles queriam ficar ali posteriormente, né, no segundo espaço de encenação, assim como a plateia ouvinte tinha essa liberdade de escolher. Né? Então, o surdo ele não ficou preso ali, aquela primeira fileira, aquele cantinho, mas ele pôde escolher de uma forma que ele conseguia visualizar os dois intérpretes que foram posicionados em locais estratégicos. Então, essa foi uma experiência bem positiva. E uma outra dúvida também que as pessoas têm bastante sobre o intérprete de Libras é referente à vestimenta, né? As pessoas têm muita dúvida sobre isso e não existe uma cláusula no código de conduta do intérprete dizendo que ele precisa usar preto. Ah, meu Deus, mas o intérprete de Libras não veio de preto, o intérprete de Libras está de verde. Ele está errado. Não, gente, não tem essa obrigatoriedade no nosso código de conduta. Existe uma cláusula que fala sobre a neutralidade. Sim, então você não vai ver, por exemplo, um intérprete de Libras cheio de estampas, sabe? Com acessórios exagerados ali, interpretando. Porque, por exemplo, você está aqui assistindo essa aula, e aí, do nada, alguém aqui começa a furar uma parede, um barulho, assim, ensurdecedor, isso vai te incomodar. Ou alguém abre o Instagram aqui no volume alto e começa a assistir vídeos, isso vai te incomodar, isso vai te atrapalhar, isso é poluição sonora. E para a pessoa surda, o que interfere é a poluição visual. Então, quando a gente interpreta, a gente pode usar acessórios, mas não podem ser acessórios exagerados, né? Tem que ser algo mais brando para que não aconteça essa poluição visual. Ótimo. E aí aqui eu trouxe três exemplos de espetáculos em que começa a se pensar novos locais para o intérprete de Libras, né? Locais mais estratégicos. Então, aqui no primeiro espetáculo, que é a busca, a gente vê que o intérprete de Libras mais próximo do ator, ele está até ali com uma maquiagem, com uma caracterização. No segundo também é a mesma coisa, espetáculo Lugar de Ser Inútil. Então, quando existe essa aproximação e acontece também até uma interação do personagem com o intérprete de Libras, essa experiência para o surdo e para o público no geral, né? Ela é enriquecida. No terceira opção, que é o festival, o Espanta, que o cantor ele interage com o intérprete de Libras. Então, isso é bem bacana, porque a Libras, ela é cênica, né? Ela é naturalmente cênica, né? O tanto que o surdo, o intérprete, seja surdo, seja ouvinte, né? Porque pessoas surdas também podem ser tradutores de Libras, também podem compor essa equipe, precisam estar nesse lugar de visualização, como a gente falou, que a Libras ela é visual. Então, ela, sim, ela acaba sendo naturalmente cênica. Pode passar. E
já se tem hoje novas formas que são pensadas, né, seguindo aqui o que a gente está falando, novas formas pensadas de integrar de fato a acessibilidade, no caso Libras, ao que está acontecendo. Então, naquele cantinho ali, a gente vê que tem um espetáculo Cão Vadio, né? Esse espetáculo, o palco, ele fica todo no blackout, e as cenas, elas vão mudando, né? Os personagens, eles vão mudando de lugar, e o intérprete, ele acompanha. É claro que esse intérprete de Libras, ele participa dos ensaios, não é um movimento assim desordenado, né? Ele participa desses ensaios e ele vai se movimentando ao longo, e você vê que a cena está acontecendo aqui e o intérprete de Libras está próximo. Então, para o surdo, ele está aqui enxergando a cena e recebendo a informação da língua dele, diferente dele ter que ficar aqui olhando para o ator e olhando para o intérprete de Libras que está do lado de lá. Então, ele vai perder em algum momento essa informação. Aí, na segunda, no meio, tem a foto do espetáculo A Intrépida Revoada, que é um espetáculo bem legal, infantil, que a intérprete, ela está caracterizada, ela interage com esse personagem ao longo, então para o público infantil isso é excelente. E na terceira opção, que é esse canto aqui, o espetáculo Da Janela. Esse espetáculo, o interessante dele é que ele já foi pensado com acessibilidade, né? É diferente de quando o roteiro está pronto e você precisa fazer adaptações para acessibilidade, que essa adaptação ela fica um pouco limitada, você não pode mexer num roteiro inteiro, né? Mas, nesse caso, quando já se pensa de forma estratégica na acessibilidade, você vê a intérprete de Libras, essa que está com o vestido laranja, ela está aqui ao lado de uma das atrizes, e ela ganha um personagem. Ela é uma intérprete de Libras, mas ela ganha um personagem, e ela vai ali participando das cenas juntamente com os atores. Nessa peça em especial, tem uma atriz que é surda, e ela se comunica por Libras, ela interage com os outros atores são ouvintes, mas em determinados momentos eles interagem entre si e com a plateia também por Libras, né? Então é algo bem bacana. Tem uma das personagens também que vai descrevendo o que está sendo feito, né? Então já é uma audiodescrição em uma Libra já incorporada ao roteiro, né? Isso é sensacional. E tudo isso tem a ver com a questão que a gente estava falando do planejamento em si. E vamos lá. Pode passar. Aí eu deixo aqui algumas dicas, que são dicas práticas que auxiliam no dia a dia, né, de quem precisa incorporar a acessibilidade no seu trabalho. Então, considerar a acessibilidade desde o planejamento, né? Você abrir um edital e você vai se inscrever, você se interessou e você viu que você vai precisar de acessibilidade. Outras equipes você já contata também acessibilidade, que aí você dá esse tempo, essa margem para a empresa que você quer que trabalhe com você, entrega esse material, vai entregar o orçamento, vai entregar o portfólio, o NB, fotos, uma série de coisas que, se isso é deixado para cima da hora, pode interferir até na sua entrega mesmo, né? E aí, o edital, se foi aprovado, você conseguiu, show de bola. Mesma coisa, já iniciar, você deu start no seu projeto. A mesma coisa, a acessibilidade, ela vai em conjunto, porque aí você tem todo esse tempo para fazer essas adaptações, esse estudo prévio do lugar, do que dá para fazer de ajuste, né? Uma coisa que é muito melhor do que se for feita assim, de última hora. E a segunda dica é integrar a acessibilidade ao espetáculo. Então, como eu posso trazer acessibilidade de uma forma que seja uma experiência positiva e uma experiência integral, completa para essa pessoa que está recebendo essa informação.
A comunicação acessível, você precisa, tanto dentro ou fora das redes sociais, a sua comunicação, você precisa pensar que ela tem que chegar para todas as pessoas. Então, ela precisa ser sempre de forma clara, de forma objetiva. Se você está na rede social, usa recursos de legenda, audiodescrição, janela de libras, né? Sempre pensando na acessibilidade ali, que vai abranger a todo mundo, a todos os públicos. Alinhamento de equipe. É muito importante que toda a equipe fale a mesma língua. Essa equipe ela precisa ser orientada. Então, se você vai conversar com a sua equipe ou se você vai contratar uma consultoria específica, mas uma equipe bem coesa evita de uma série de coisas que às vezes a gente vê por aí. Então, se vai receber o surdo na portaria, ali, no acesso, quem vai recepcionar esse surdo? Né? Alguém específico da equipe que vai estar ali, ou você vai trazer alguém de fora que possa receber esse público, sabe? Falando também de outras, a gente está falando hoje de surdez, mas todas as deficiências, elas precisam ser olhadas nas suas particularidades de igual modo, né? Então, se é uma pessoa que tem mobilidade reduzida e o acesso principal é um acesso que não é acessível, e o segurança ele tem que estar orientado a encaminhar essa pessoa para uma rampa, para um elevador, e me falaram que esse é o acesso principal, tem uma escada, não, você tem que subir por aqui. Ah, não, eu pego você no colo, gente. Pessoas que não têm deficiência, você não toca no corpo da outra pessoa sem permissão, você não conhece. Então, quão invasivo isso é, né? Quão capacitista isso é. Ou então acontece, por exemplo, como aconteceu recentemente num show, acho que era um show no Nordeste, não me lembro muito bem a região, mas era um show que o intérprete estava no palco e alguém da equipe, aí eu não vou saber dizer quem era o profissional, né? Imagino que não tenha sido o produtor, mas alguém que estava ali fazendo parte da segurança em si, não concordou com o espaço que o intérprete de Libras estava posicionado e ele foi lá e retirou o intérprete de Libras pelo braço. Então, assim, isso é falta mesmo de orientação, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é o intérprete de Libras, o que ele está fazendo ali, por que ele está no palco, se o palco é só do artista, né? Então, falar a mesma língua é interessante. E divulgação. Deixe as pessoas saberem que você oferece acessibilidade nas suas sessões. Então, como a gente tinha falado, eu vou oferecer, vou me apresentar aqui nessa comunidade. Quem são os surdos próximos? Eu tenho escolas, tem instituições que têm essas pessoas matriculadas, eu posso encaminhar um e-mail, eu posso fazer um contato com a coordenação. E detalhe, você não precisa fazer isso sozinho, né, gente? É claro que você contratou a empresa que vai prestar acessibilidade, você pode trocar e conversar com essa pessoa e construir juntos essa melhor forma de oferecer a acessibilidade. E, por fim, contrate pessoas com deficiência, né? Porque aí você, gente, premissa, nada sobre nós sem nós, né? Então, você dá lugar aí a esse protagonismo, você traz a diversidade para sua equipe, você abraça ela, e você também tem a oportunidade de ter novas perspectivas, novos olhares. Então, toda essa construção que a gente falou, isso vai ser... a experiência da pessoa com deficiência, ela é totalmente diferente da pessoa sem deficiência. Claro, cada um tem ali o que lhe atinge, né? Então, você trazer essas pessoas, incorporar essas pessoas para a sua equipe, você vai trazer novos olhares e você vai potencializar a sua atuação, o seu trabalho. E, por fim, pode passar. Foi uma frase da Verna Myers, que é uma mulher negra, norte-americana, ativista pela diversidade e inclusão, que fala: diversidade é ser convidada para a festa, inclusão é ser chamada para dançar. Então, que a gente fique com essa reflexão aí, se a gente de fato abraça essa diversidade que a gente tanto fala e se nossas atitudes elas são de fato inclusivas, né? Quando eu falo de inclusão, quando eu chamo essa pessoa que precisa, como ela vai se sentir?
Ela está se sentindo parte ou ela está se sentindo a parte da situação? E é isso, a gente pode abrir para perguntas. Muito obrigada, Stephanie. Nossa, muito obrigada mesmo pela sua sabedoria, pela sua pesquisa, pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua dedicação ao trabalho de acessibilidade e inclusão. Muito obrigada. Alguém tem alguma coisa para comunicar, para informar, para dizer, para perguntar, enfim? Fiquei com uma dúvida. Eu fiquei com uma dúvida quando você compartilhou o espetáculo A Busca, que você falou que tinha, acho que é A Busca o nome, que tinha uma atriz que ela é surda e que aí os espaços vão mudando de lugar. A intérprete faz a versão voz também dessa atriz ou é só Libras direto? Andréia, prazer. Gente, eu tô cercada hoje de Libras, né? De intérprete de Libras. Andréia é maravilhosa, prazer te receber aqui também. E eu acredito que sim, né? Esse espetáculo ele foi montado por pessoas, nosso convívio, né? Imagino que vocês também devam conhecer. Eu não tive a experiência de assistir, mas eu imagino que sim, que tenha tido a versão voz, porque ela é um personagem, mas ela é intérprete de Libras, ela não tem uma fala própria. Então ela está ali nesse espaço, mas apenas para passar a informação. Então eu imagino que sim, quando tem interação em Libras, existe sim essa versão voz, né? E interessante também que hoje a gente já começa a ver, a gente começa a ter um novo desafio, que é a pessoa surda como protagonista do espetáculo, né? Eu não trouxe aqui porque são outros desafios, né? Já é um desafio você colocar acessibilidade. Aí você pensa quando você pega essa pessoa surda e ele é o ator principal, né? Tem muitas peças hoje em dia, né? Já hoje no mercado, tem inclusive uma que está no Sesc Tijuca, uma peça infantil, que o protagonista é surdo, né? Na verdade, uma atriz surda, né? Então, são outros desafios. E sim, existe acessibilidade para a plateia, nesse caso, né? A versão voz, né? E é bem bacana a gente ver isso. Do espetáculo A Busca, eu tive a oportunidade de assistir. E, assim, foi muito bom. A experiência é totalmente diferente. Mas o Jonathan, ele tá o tempo todo em cena, né? Seja numa parte, aparece assim do nada, que é o Jonathan Narciso, né? E aí a outra, eu esqueci o nome dela, mas é artista, mas a atriz, ela não é surda, mas ela vai o tempo todo, né? Fazendo todas as movimentações ali, quando não tem o intérprete, e aí não tem a parte de versão voz, mas você consegue entender só pelas movimentações. E quando ela fala, o Jonathan, ele vem vindo junto com ela na cena. E aí ele vai fazendo essa interação como artista também, como ator. E aí ele vai fazendo a tradução em Libras junto. E aí a outra que eu te falei que foi a língua, né, que é outra experiência já. Né? Ela falou sobre a busca, mas quando ela começou a descrever, ela estava falando sobre o espetáculo da janela, que é onde tem a intérprete, e quando eu mencionei que tem a atriz surda, né? Então é um outro espetáculo, né? De fato, o espetáculo A Busca com o John Narciso foi onde eu mencionei que ele fica próximo ao ator e está ali caracterizado, né? Maquiado e interage com esse ator. São dois espetáculos diferentes. Mais alguém? Boa noite. Se você pudesse dar mais exemplos de situações e expressões capacitistas. Um exemplo de situação capacitista no ambiente cultural, no geral. Geralmente as pessoas elas têm reservas em se dirigir à pessoa com deficiência, né? Então, se chega um surdo aqui acompanhado, é natural que você vá se dirigir para o acompanhante para perguntar sobre como é melhor para ele, onde ele quer sentar, onde ele pode ficar. Sendo que você pode diretamente perguntar à pessoa surda. E se tiver um intérprete ali, que geralmente a pessoa
pode ou não estar com alguém que saiba Libras, esse intérprete ele só vai mediar. E você tem que olhar para a pessoa surda porque você está se dirigindo a ela, né? Então, é uma situação assim, que a gente precisa ter um cuidado. Olá, boa noite. Meu nome é Rafael, sou da Cofá Produções. Te agradecer pela presença. Algumas coisas que eu ia perguntar, você já falou que dessas atualizações, né, da participação do intérprete durante o processo criativo, que eu acho que é uma das maiores discussões que eu estou tendo agora, e já vi peças e tenho acompanhado, né, dessa presença cênica, né? Mas eu queria fazer duas perguntas. Uma é como que você vê se tem diferenças, né, de atuação do intérprete de Libras em diferentes áreas, né? A gente está falando aqui de artes cênicas, né? Então, na música e artes cênicas, ou num seminário, assim, se tem uma diferença, né, específica, se você puder falar só um pouquinho disso. E também tem essa coisa dos símbolos, né, que você chegou a falar. Eu lembro que eu estava numa peça que tinha muitas expressões em Yorubá. E aí, se você puder falar um pouquinho disso, né, porque eu acho que não é todo intérprete que tem acesso, né, tem uma pesquisa, aí você tem que trocar com quem faz a pesquisa, quem cria os símbolos. Se você puder falar um pouquinho disso. Essa questão da identidade, né, de como o intérprete ele se identifica, né, com a área que ele escolhe trabalhar. Isso, inclusive, estava até para ser falado, né, que passou, mas foi bom você perguntar que a gente volta nesse ponto. A gente hoje não tem uma formação acadêmica específica para uma área, né? É uma formação mais generalista, né? O intérprete é formado em tradução e interpretação, mas ele se aproxima de áreas que ele tem interesse. Então, se ele vai para a área jurídica, se ele vai para a área médica, ou se ele vai para a área cultural. E aí, ela tem um feeling com a questão do preto, né? Porque o intérprete de Libras, o primeiro espaço assim, que ele conquistou, que ele começou a atuar, foi a escola, né? O ambiente educacional. E aí, depois ele foi começando a ser requisitado ali no ambiente de conferências, no ambiente jurídico. Então, quando você pensa no preto, num ambiente mais formal, mais tradicional, faz sentido, né? Mas quando a gente pensa nas nuances do campo artístico, né? Será que contempla? Será que faz sentido, por exemplo, o intérprete ele chegar numa apresentação numa praça, os personagens para criança, né? Um espetáculo para criança, os personagens lúdicos, coloridos, o intérprete de preto. Poder ele pode, né? Tem gente que gosta de usar o preto, mas não melhora essa experiência se ele opta por cores claras, ou se o personagem é colorido, ele escolhe uma cor e coloca uma blusa. Não orna, visualmente, esteticamente falando, né, gente? Não orna muito mais, né? Aumenta essa experiência também. E sim, o intérprete que escolhe atuar no meio cultural, ele precisa, sim, do que a gente chama de competência tradutória. A competência tradutória ele precisa para ter determinados espaços que ele vai estar. Então, quando ele aceita um trabalho, ele precisa olhar para dentro de si e saber se ele já está com essas competências desenvolvidas para atuar. Então, no campo cultural, sim, ele precisa de um mínimo de musicalidade, ele precisa de ritmo, né? Como a gente falou. Libras é cênica, ele está aqui num telão, ele está aqui no palco. Então, ele precisa de algumas habilidades para o trabalho dele fluir da melhor forma, né? E a segunda pergunta que você fez sobre os termos. Sim, muitas das vezes a gente se depara com roteiros que usam expressões que a gente desconhece, né? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar o sinal, né? Mas nem sempre a gente encontra o sinal específico, mas a gente vai então para o contexto. O que significa? E aí, na nossa sinalização, ao invés da gente trazer o sinal, a gente traz o significado. Ou se a gente entender que esse público, se eu encontrei o sinal de uma expressão, mas eu vou passar para esse público, um sinal que ele desconhece, perdeu ali o fio. Então, a gente tem uma estratégia que a gente pode utilizar
a explicação do que é, o significado e o sinal. E aí você acrescentou esse conhecimento para a pessoa surda. Lembra que a gente precisa comunicar? Então eu não chego aqui e faço uma série de sinais se a pessoa que está ali não está assimilando o que está sendo falado, né? Então a gente tem todo esse cuidado também. E também é importante o cuidado na hora de contratar o intérprete de Libras, né? Porque você imagina, você planejou acessibilidade, tá lindo, espetáculo, edital, tudo show de bola. Mas o intérprete de Libras que estava ali não estava apto, não estava pronto, né? Não tinha o nível exigido para estar ali atuando. Aí a gente gera um outro problema, né? Que é o surdo saindo do lugar com uma experiência negativa, de que não entendi o que estava sendo falado. Então, mais um cuidado aí pra gente. Deixa eu. Fala você também. Tá. Eu quero comentar sobre uma recente experiência que eu tive. Foi pelo Instagram. E aí foi pelo Instagram de um projeto chamado Mapeamento Acessa Mais. Explicando o projeto para contextualizar a experiência, né, depois. É um projeto de um professor de dança da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o Ministério da Cultura. Aí esse mapeamento é uma busca para mapear os artistas com deficiência do Brasil. Então eu conheci uma artista dançarina, ela é professora de dança, também é da UFPA, e ela é uma pessoa surda. E aí a experiência que eu tive foi, eu conheci ela estava em cena, dançando, e na linguagem dramatúrgica dela, ela dançava sinalizando libras. Inicialmente eu não entendi o que ela estava falando, mas quando ela começou a dançar e ela continuou a sinalizar a libras, assim, foi uma outra experiência, literalmente, de linguagem estética, né, da cena. Eu fiquei super maravilhada com a existência dela e com o trabalho dela. Foi muito bom. Eu tô achando o máximo que vocês estão trazendo nas perguntas tudo que eu planejei para falar e esqueci, né? Mas sim, gente, os surdos são musicais. Eles são musicais, eles sentem a música, né, pelas vibrações. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver em alguns festivais, tem aquelas mochilas que o surdo ele coloca e sente, é uma mochila tecnológica, e ele sente a música, sente a apresentação do artista através de ondas vibracionais. Então é bem bacana. Então, por ele ter essa percepção mais aguçada, sim, tem surdos que são instrumentistas. Eu particularmente tenho um amigo surdo que ele é baterista. Existem surdos sambistas com samba no pé, assim, maravilhoso, que você olha, você fica babando. E eles sim, né, eles se interessam por esse meio, e hoje, com essa visibilidade, essa acessibilidade mais abrangente, eles se sentem mais livres, né, para estar nesse espaço e até se construir enquanto artistas, né, ter essa oportunidade. Tem muito assunto de livro. Não, então, primeiro eu queria dizer que adorei a sua fala de que tradução é cênico, né? Então, que é uma coisa que a gente discute, e é legal ver essa percepção, porque a gente, às vezes, fica hipnotizado, né? Assim, várias pessoas, cheguei num espetáculo e fiquei só olhando pro intérprete. Porque é muito legal, porque tem pessoas que são muito expressivas e é muito legal, assim, vira uma segunda performance ali, né? E essa coisa das instituições também, essa coisa da roupa que você falou, foi muito bom também te ouvir, porque eu já trabalhei em instituições que obrigavam ele a ser... Eu era o produtor, mas eu estava numa instituição que era patrocinadora, e ela reclamou porque um dia ele foi de calça jeans. Então, assim, tem muitas faltas de percepção, de entendimento das questões, né? E aí, sobre essa coisa do Yoruba que eu falei, também eu achei legal você falar que traduz. Você explica o que significa, mas a minha dúvida, como eu não sei Libras, é se em algum momento vocês fazem como é que a gente faz quando a gente... Não, fala cada letra. Datilologia. Se vocês preferem, em algum caso, quando não tem o símbolo, se você prefere usar só a letra, né, falar cada letra, ou explicar o significado. Fala esse nome de novo pra gente entender. Datilologia, que é quando você usa o alfabeto manual para dizer ali o termo que você
precisa. Numa fala, né, assim, instrucional, no dia a dia, a gente recorre, sim, bastante a esse recurso, né, quando a gente precisa falar algo e a gente não tem o sinal. Mas quando a gente está falando da linguagem artística, de algo mais poético, a gente faz muito pouco o uso da datilologia, porque a gente vai sempre pensar no sentido. Então, não tem o sinal dessa palavra, né? Essa expressão, ela representa o quê? Ela louva alguma divindade? Eu vou fazer um movimento que remeta a isso. Ela é um instrumento? Essa palavra que está ali no meio fala de um instrumento? Eu vou fazer um movimento desse instrumento porque antes eu estudei e eu vi mais ou menos como funciona, sabe? Então a gente tenta sempre passar essa forma imagética, essa performática também, né, praticamente, para que essa informação ela seja integral, assim. Isso. Ah, gente, só mais uma coisinha assim pra gente finalizar, entendeu? A gente falou teoria, né? Agora só um minutinho assim de prática, para vocês irem para casa refletindo ali o dia a dia de como é o contato com o surdo. Eu vou dar só uma frasezinha para vocês praticarem e levarem para a vida, tá bom? Então vai ser, a frase é: posso ajudar? Tá? Eu vou sinalizar e vocês repetem, tá? Posso, as mãos fechadas, nessa posição. Posso. Posso. Aí o ajudar. Mão aberta, palma da mão aberta. Esse dedo indicador. Ajudar. Posso. Ajudar. Posso. Ajudar, ok? Virei pro seu colega, pergunta se você pode ajudar ele. Posso ajudar. Cara te pergunta. É isso. É isso. Obrigada, gente. Agradeço a presença de cada um por aqui até esse momento. É isso. Obrigada, gente, pela presença de cada um ser aqui, cada pessoa. Tem uma ficha de presença, uma lista de presença, por favor, peço para assinarem, que a gente vai mandar o certificado e o material da aula. E aí, carinhosamente, eu queria pedir para uma foto de registro. Com certeza. Por favor. Com certeza, é inédito. Isso aqui pra mim é inédito.